Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. Eu sou a Regina Célia, sou pessoa com deficiência visual, psicóloga e psicanalista. E vamos hoje dar continuidade a mais uma vez à história da minha vida. Acho que muita gente deve estar falando assim: Regina, cansei, sua história não tem fim. Mas tem sim, viu? Vai chegar nos dias de hoje. E eu também não vejo o momento de encerrar isso para poder trazer outras pessoas, contar outras histórias como a sua que está aí me assistindo, não é? Hoje eu estou com o cabelo solto, repartido no meio, eu sou uma pessoa branca, estou de óculos, estou com duas pulseiras, ó. Para quem não estiver vendo, ó, vai ouvir o barulhinho, minhas pulseiras prateadas, meu relógio, que hoje a pulseira também é prateada. Nós estamos numa sala cuja parede é laranja e temos 3 quadros. O quadro do meio, que está bem acima da minha cabeça aqui, tem uns detalhes de uma paisagem. São flores, folhas, borboletas, tem um sapo. À minha esquerda tem uma mulher e à minha direita tem um quadro com detalhes egípcios. E eu quero que você conte para mim. Não faz muito tempo que eu não enxergo, né? Mas como eu já enxerguei, como eu contei na minha história, eu queria que você me contasse os detalhes. Adoro saber detalhes visuais. Aí você escreve aí para mim o que nós temos no quadro à esquerda, que tem uma mulher, o que nós temos a mais no quadro da direita, que tem detalhes egípcios. O que temos? O que você vê aí no nosso quadro que fica aqui no meio, em cima da minha cabeça? Tá bom? Conta um pouquinho aí que eu gosto de saber e vou ler depois e comentar. Olha, comentaram que tem isso e é isso. Eu adoro. Falar é comigo mesmo. Então, gente, continuando com a minha história, eu vou retomar um pouquinho, né? Que foi em 1992, quando eu assumi meu primeiro emprego. Que até alguns meses atrás foi além de meu primeiro emprego, foi meu único emprego, que é o de professora da rede estadual de São Paulo. Em janeiro eu fui tomar posse do meu cargo e eu tinha escolhido aquela escola pensando no seguinte: tinham alunos naquela época, na época chamado colegial, que passou para nome de segundo grau, depois do ensino médio. E eu não sei hoje que você está assistindo aí, como que se chama, mas é um ensino médio em segundo grau, colegial, equivalente, né, ao colegial. Na época chamava-se colegial. Então pensei assim, bom, eu sou deficiente visual, eu sei o braille, esses alunos, esses têm matérias que é muito difícil de se fazer a tinta, de escrever no computador. Na época não tinha, né, notebook, essas coisas, a gente só fazia na datilografia, que era através de uma máquina de escrever, que aí a gente chama aí de a bisavó do notebook. Então pensei assim, bom, como química, matemática, física, é muito difícil a gente conseguir fazer na datilografia, e provavelmente esses alunos, eles estudaram na escola Silva Jardim como eu, e provavelmente eles vão escrever as provas da área de exatas em braille. Eu pego e transcrevo, né? Eu vou lá, datilografo, ou eu aprendi até a escrever, né? Eu transcrevo a prova dos alunos, que é passar a parte escrita ocular, a parte manual, né? Por cima do braille, para que o professor pudesse fazer as correções, certo? Então pensei, vou escolher essa escola. Quando cheguei lá, a minha querida diretora na época, dona Leia Hertz, falou assim: não, a senhora não pode assumir uma sala de recursos, uma sala para ensino de alunos deficientes visuais, porque a senhora não tem formação. A formação, a senhora tem que ter pedagogia com especialização em deficiência visual, e a senhora só tem o magistério. Putz, e aí, o que eu fazia? Aí pensei assim, Regina Célia, por que você não ouviu seu pai? Fica em casa fazendo suas coisinhas, espera seu pai morrer para receber a pensão dele. Aí falei, agora tô aqui, vou ter que assumir.
Aí o que aconteceu? Assumi uma sala de crianças que enxergam. Na ocasião, aquela escola tinha um acordo oficioso, tinha um acordo interno, que era assim: a gente assume uma sala titular, eu respondo por todas as presenças, faltas e notas de uma determinada sala, mas eu compartilho, eu divido, eles dividiam, né, as professoras na ocasião, cada uma dava uma determinada disciplina para todas as salas. Então eu peguei uma sala de terceiro ano, terceiro D de dado, mas eu dava só as matérias de História, Geografia e Ciências, e tinha uma outra professora que era a coordenadora era titular do terceiro B, B de bola, né, B de bonito, que assumiu a área de matemática, a professora do terceiro C, que assumiu a área de português. Então elas só davam essas aulas para as crianças, e a gente saía da sala de aula levando o nosso material e íamos dar aula nas outras salas. Uma amiga minha muito querida, a Zelinda, que virou minha madrinha, virou minha mãe, virou minha escudeira, gravou todos os livros das crianças de História e Geografia, né, para mim em áudio, numa fita cassete, que é um material que hoje em dia acho que nem se utiliza mais para gravar, a gente tem os gravadores digitais, e eu copiei tudo aquilo em braille, e aí eu ia na sala de aula, ou eu lia junto com os alunos, ou os alunos liam em voz alta para eu testar a leitura deles, e eu acompanhava a leitura deles para saber o conteúdo, certo? E os mapas também, a Zelinda fez o favor a Zelinda e a Simone Marques, minha amiga até hoje, também fizeram o favor de ampliar numa folha de papel dobradura, papel espelho, como é chamado, e contornaram com lã. Eu coloquei as legendas em braille para saber o que tinha dentro, né, do mapa, e eu fixava esse mapa na lousa e apontava, né, gente, o que vocês estão vendo aí no seu livro? É isso aqui que eu estou apontando na lousa. Era um município e uma cidade, e um bairro, né, fictício, imaginário lá do livro, que elas adaptaram, me ajudaram a adaptar. Então, o que eu falo, né? Para toda adaptação existe uma readaptação, ok? Então, sempre vai ter uma resposta, uma forma da gente modificar aquilo e melhorar, para que todos possam ter acesso. E eu provei isso com o meu trabalho e com a ajuda dessas pessoas que eu chamo de anjos da guarda. E sempre nós teremos anjos da guarda. Sempre que você estiver em dificuldade, tenha certeza que, assim como Jesus teve um Simão Cirineu que o ajudou a carregar a cruz, né? Só ver lá na história, na Bíblia, Jesus Cristo carregando a cruz, caiu no chão devido ao peso e ao cansaço e aos machucados que já estava. E os soldados chamaram uma pessoa da população que acompanhava lá o Calvário, né? A subida de Jesus até o Gólgota, chamou alguém para que eu ajudasse a carregar a cruz e chegasse até lá no topo, lá em cima. Então eu tenho certeza que eu tenho muitos anjinhos da guarda que já passaram e que ainda vão passar e que estão na minha vida me ajudando a chegar lá no topo, viu, gente? Nós vamos chegar lá em cima, vamos chegar juntos, eu e vocês. Então, nessa época eu tive a ajuda da Zelinda, que me ajudou a transcrever os livros, a fazer os mapas. Eu comecei a pagar uma amiga, que hoje é a minha amiga até hoje, a Lucinete, para poder corrigir os cadernos. Ela era estagiária da escola e morava perto da escola que eu trabalhava. Eu, todas as tardes, ao sair da escola, eu trabalhava à tarde, eu enchia duas sacolas cheias de cadernos, uma só com história, uma com geografia. A Lucinete fazia o favor de corrigir os trabalhos, depois ela fazia o comentário comigo, quem tinha ido bem, quem tinha ido mal, no que havia errado, e carimbava o meu nome ali, que eu tinha um carimbo com o meu nome e o meu CPF.
né, meu RG. E assim, fui caminhando, caminhei aquele ano inteiro. E até hoje eu encontro ex-alunos meus na rua que me chamam de professora, e eu lembro a maioria deles. Outro dia eu encontrei a Crislane com o seu filhinho, acho que era Felipe o nome dele. Cris, se você estiver me vendo, ó, beijo, linda. Era uma aluna muito risonha, muito engraçadinha, também minha auxiliar dentro de sala de aula, que me ajudava muito, né? E é assim que a gente faz, sempre convivendo. Nós somos seres humanos, e seres humanos são seres relacionais, e a gente sempre vai precisar um do outro, numa troca mútua. É isso que é importante a gente visualizar, que a gente tem que ter uma troca. Eu ensinei para aquelas crianças história, geografia, e eles me auxiliavam conforme podiam, né, recolhendo cadernos, entregando cadernos, e com a sua alegria e com sua simpatia também. Hoje eu penso, eu não sei se eu ensinei para as crianças a história do Brasil como era proposto na época. Eu não sei se eu consegui explicar para aquelas crianças a geografia, como é geograficamente uma cidade, um bairro, um estado, não é? Um município, como tinha de exemplo naqueles livros. Mas eu tenho certeza que eu ensinei muita coisa de vida. O quanto é possível a gente compartilhar e conviver com os diferentes. Como era possível que eu os ajudasse num certo sentido, porque a história do Brasil, geografia, você aprende uma vida inteira escolar. E às vezes eu me pergunto, de que vale você saber que no dia 15 de novembro você comemora a proclamação da República? É isso o mais importante na nossa vida? Todos os anos nós comemoramos a proclamação da República. E como está a nossa República hoje? Como foi, como era, como ela se desenvolveu, que nós perdemos até um certo tempo o nosso poder de liberdade dentro de um sistema republicano, e vivenciamos um período de ditadura, um período de violência permitida pelo próprio Estado, que se dizia republicano. Não é? Então, assim, eu tenho certeza que eu deixei na vida dessas crianças, como na época, né? Como eu encontrei a Crislane recentemente com seu filhinho, e ela fala assim, andando no meio da rua. Eu não falei pra você que eu tinha uma professora que era deficiente visual? Ó, ela está aqui. Falou pro seu filho lindo, pro Felipe, e ele veio me cumprimentar. E eu me senti muito orgulhosa dela me chamar ainda de professora. Ou seja, eu ensinei alguma coisa. Bom, e aí eu trabalhei o ano de 92 inteirinho como professora daquelas 3 salas, terceiro B, terceiro C, terceiro D. No ano seguinte, em 1993, as escolas do estado receberam aí uma carga horária maior, alguns benefícios financeiros maiores, e foram selecionadas algumas escolas, as quais passaram a se chamar escola padrão. E a escola onde eu trabalhava, Alfredo Inácio Trindade, virou uma escola padrão. Consequentemente, ela aumentou a carga horária, que na época eram de 4 horas e meia de aula, né? Passou a ser 5 aulas. 5 horas de aula, contudo, dividido em 50 minutos, dava 50 minutos, né? Relógio dava 6 horas aula, que era a partir da hora aula e não hora relógio, certo? E aí, o vice-diretor, na ocasião, professor Vidal, veio e me falou: Dona Regina, infelizmente, a partir desse ano, nós não vamos mais conseguir trabalhar com o rodízio como trabalhávamos até o ano passado, porque aumentou a carga horária e a senhora vai ter que assumir uma sala sozinha. A senhora vai ter que dar todas as disciplinas: português, matemática, história, geografia, educação física, educação artística. Na época nós não tínhamos especialistas, era o próprio professor da sala que dava educação física e educação artística, né?
Esqueci de falar que até então, quando a professora, a dona Leia, minha diretora na ocasião, falou: a senhora vai ter que assumir a sala sozinha, eu pensei assim: poxa, vai ser igualzinho a sala lá daquela novelinha Carrossel. Eu vou ser a professora Helena, vou conquistar todos os meus alunos pelo coração. Os meus alunos, alguns serão muito bons, outros serão danadinhos, né? Só que a realidade não era essa. A minha escola, eu não me chamo professora Helena, e a minha escola não era o Colégio Mundial, e eu não vivia num carrossel. Muito pelo contrário, em São Paulo, capital, Brasil, para todo mundo. Bom, foi aí que eu percebi, então, quando o seu Vidal me deu essa notícia e eu tive que assumir uma sala de aula, foi aí que eu percebi o que é ser diferente. E o que as diferenças me dão possibilidades e impossibilidades. Eu percebi que, apesar de eu ter estudado magistério e eu poder ensinar para a criança o básico do português, o básico da matemática, como conjugar um verbo, como efetuar uma operação matemática, né, multiplicação, divisão, como construir uma frase, né, objeto direto e indireto, eu descobri que o meu limite era poder escrever na lousa. Eu não tinha. E matemática, você tem que escrever na lousa. Não tem como você falar oralmente. 5 vezes 42. E explicar para as crianças. 5 vezes 2... sobe 1, 5 vezes 4, mais um que subiu. Eu tenho que mostrar isso para a criança visualizar. No caso da criança que enxerga. E eu não conseguia fazer isso. Quando uma criança escreve uma palavra, o professor que alfabetiza, o professor atualmente, né, das 5 primeiras séries, deve ler o que a criança está escrevendo, principalmente primeiro, segundo, terceiro, né? Então, às vezes a criança escreve lá, por exemplo, chapéu, com L, porque chapéu é com U e tem um acento agudo em cima do E. Então, isso eu sei, mas eu preciso ver se a criança escreveu assim, porque se ela escrever uma vez chapéu com L, até que a minha ajudante corrija e transcreva, e eu não veja novamente, escreve novamente chapéu e não corrija, ele vai levar isso para o resto da vida, escrever chapéu com a letra L no final. Então, isso eu não podia fazer, esse era o meu limite. Não que eu era incapaz, de forma alguma. Era o meu limite em dar aula para crianças que enxergam. E isso começou a me frustrar, a mexer muito com o meu emocional, e também reconheço com o emocional das crianças. Porque eu ouvia alunos dizendo: essa professora não sabe me ensinar. Não é que eu não sabia. Eu sabia algumas coisas, mas eu não conseguia corresponder à dificuldade que aquele aluno me precisava, que eu precisava dar para aquele aluno, caso eu enxergasse. Então, eu ouvi dentro de sala de aula, aluno falando assim: eu quero ir para a sala da minha prima, porque lá a professora dele sabe ensinar, e essa aqui não sabe, ela é cega. E eu ouvia crianças, meu nome é Regina Célia, e eu ouvia crianças dizendo assim: é a Regina cega. Daí eu volto a falar o quanto a gente tem que ter cuidado com palavras, e eu sou psicóloga e psicanalista, e o quanto eu trabalho com palavras, e eu estou aqui me comunicando com você, e o quanto eu trabalho com a fala. Então, não é que a gente não gosta da palavra cega. O termo, pela Organização Mundial da Saúde, o termo relativo à nossa deficiência é cegueira, é ser cego. Mas o que acontece? Às vezes a gente usa essa frase, essa palavra, para ofender ou para menosprezar o outro. E assim várias outras palavras. Surdo, cego, gordo, careca, baixinho. Não é isso? Então, daí a gente prestar atenção com as palavras utilizadas, o que vamos falar, o que queremos dizer.
E aí eu descobri então que o meu limite era esse. Eu não conseguia, apesar de ser professora, de ter dado certo no primeiro ano de trabalho, eu não conseguia ministrar aula numa sala sozinha, sem auxiliar, e o governo não permitia que eu tivesse um auxiliar, e se eu tivesse um auxiliar, a aula não era minha, não é isso? Então, no nosso próximo programa, eu vou contar o que aconteceu, e eu prometo que tá chegando no fim, hein, gente? O que aconteceu a partir de 1993 com a minha atuação e a minha vida toda dali pra frente, porque foi um marco definitivo na minha vida. A minha atuação como professora a partir de 1993 e o que essa atuação desencadeou no resto da minha vida até hoje, enquanto professora, enquanto pessoa e enquanto pessoa com deficiência visual. E eu vou pedir mais uma vez, não esqueçam aí vocês de darem um like, de se inscrever no nosso canal, e eu conto com você semana que vem de novo, tá? Beijo, tchau!